Lembrando que até metade do ano o doutor Marcelo Linhares era o presidente, da metade do ano em diante mudou a diretoria, eu assumi a presidência, então, na verdade, esses resultados são frutos do trabalho de toda uma diretoria, da diretoria montada pelo doutor Marcelo e da diretoria montada por mim. Não tem como falar, não tem como fugir disso, que 2020 foi o ano marcado pela pandemia. Então, na verdade, não se fala em outra coisa a não ser da pandemia. Desde o ano passado, isso influenciou a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e, claro, que influenciou no dia a dia e no trabalho do Conselho Regional de Medicina. Então, o Conselho Regional de Medicina teve uma série de dificuldades, uma série de entraves, tanto burocráticos quanto técnicos, nesse ano. Então, foi um ano difícil, foi um ano trabalhoso, foi um ano que realmente a gente ninguém, na verdade, esperava ter um ano desse jeito. Mas, mesmo assim, teve alguns bons resultados. A gente aprovou o novo organograma departamental, e que parece ser uma coisa muito fácil, parece ser uma coisa muito pequena, mas, na verdade, isso foi fruto de de várias reuniões da nossa diretoria com a diretoria executiva para elaborar uma nova estrutura organizacional conforme hierarquia, de uma forma visual, de uma forma bem didática. Então, foram inúmeras reuniões para conseguir elaborar esse organograma, que eu vou mostrar mais à frente para todos vocês, e que, claro, está no nosso site. Quem, o conselheiro ou médico do estado que estiver interessado, pode entrar ali no site e olhar. Além disso, nós iniciamos um programa de compliance no Conselho. Esse programa de compliance foi capitaneado pelo conselheiro Marcelo Lemos. Então, foi feito esse processo de disseminação desse programa para elaborar uma cultura do compliance nos nossos funcionários, nos nossos conselheiros, e existe também no nosso site uma parte disponível explicando todo esse programa de compliance que está sendo lentamente, na verdade não lentamente, mas está sendo gradativamente aplicado ao Conselho. Outra grande aquisição foi a elaboração de um planejamento estratégico aqui no Conselho. Então, foi feita a elaboração e a positivação de todos os objetivos estratégicos, elaborando projetos, indicadores e metas. E isso em cada área do Conselho. Isso ainda está sendo desenvolvido, mas isso já é um grande passo, que também parece ser algo bem fácil, mas, na verdade, é algo muito difícil conseguir determinar metas de cada setor do Conselho. Outro grande passo foi o processo orçamentário, que foi totalmente remodelado, visando um processo amplo e participativo. Então, esse processo orçamentário foi foi mérito da nossa tesoureira, conselheira Roseli, que ajudou nesse processo, elaborou esse novo orçamento que vai poder ser usado nos próximos anos. A elaboração de metas de cada setor, de cada departamento, elaborando diagnóstico, diretrizes, objetivos, cronograma de atividades de cada setor, com delimitação de prazos e os responsáveis. Então, tendo esses objetivos, tendo o cronograma de atividades e tendo um responsável por cada setor, a gente tem de quem cobrar, a gente sabe o que cobrar, quando cobrar e de quem que a gente vai cobrar a obtenção de resultados. Quanto às delegacias regionais, as delegacias que já existem, está sendo elaborado um projeto de melhor autonomia funcional, isso está em andamento, e foi aprovado um plano de investimento e execução de reforma das delegacias regionais. Inicialmente vai ser começado por algumas delegacias que eu já vou mostrar a seguir.
Além disso, foi dada uma melhor condição para as delegacias funcionarem, principalmente com melhor link de internet. Quanto ao setor de pessoa jurídica e de fiscalização, foi iniciado o processo de reestruturação e adequação funcional desses dois setores, da pessoa jurídica e da fiscalização, para facilitar o registro dos médicos, das pessoas jurídicas médicas. Está sendo proposto, está sendo elaborado um novo plano de cargos e salários, já foram feitas tratativas para a contratação de uma empresa especializada para um novo plano de cargos e salários para os nossos funcionários. O atual plano de cargos e salários é bem antigo, é bem defasado, é bem simples, é até um pouco amador, mas de qualquer forma foram realizadas todas as pendências de avaliação e de remunerações que não tinham sido feitas até agora. Isso a gente conseguiu fazer ano passado. E a proposta é que para o segundo semestre saia esse novo plano de cargos e salários. Um processo trabalhista aqui do Conselho, que já durava 14 anos, foi feito um acordo, esse acordo foi bem executado, então, apesar de ser custoso, saiu ainda barato para o Conselho. Claro, o coronavírus teve que ser feita uma gestão de crise, muitas dificuldades operacionais que foram sanadas à medida que o conhecimento da doença, que o conhecimento dos cuidados foi sendo gerado. O setor de compras, contratos e licitação, que antes dessa gestão era feito, a maioria dos contratos era feito por dispensa de licitação, a maioria das compras era feita por dispensa de licitação. Nesse momento, todas as compras são feitas por licitação, de forma clara. Isso também vai estar disponível no portal de transparência. O setor foi bem qualificado, foi contratada uma advogada especialista no assunto, especialista em contratos e licitações, para orientar os nossos funcionários e que a gente possa fazer da forma mais clara, mais transparente, mais correta possível, com o aprimoramento da gestão do contrato e como esses contratos estão agora mais bem feitos, foi efetivada a figura do gestor e do fiscal do contrato, que nesse momento está sendo bem funcionante. No setor financeiro, foi feito um programa de recuperação de créditos, também graças à nossa tesoureira, a conselheira Roseli, que ano passado, isso são dados de 2020, baixou a inadimplência de 16% para 11%. E já tive notícias que esse ano, 2021, essa queda de inadimplência está de apenas um dígito, então já baixou de 10%. Isso já é um ganho muito bom para todos os médicos do estado. Foi criado um departamento de gestão de patrimônio com um engenheiro específico para isso, para elaborar o planejamento e execução de manutenções preventivas e corretivas. Então, em todos os bens do Conselho, antes estava difícil de fazer alguma manutenção. Agora essas manutenções preventivas já estão todas pré-elaboradas, então já estão todas feitas, também todos com contratos, então está tudo bem certinho agora. Quanto à parte de tecnologia de informação, na parte de desenvolvimento, em 2020 foram feitas as receitas digitais, eu acho que a maioria dos médicos do estado já conhecem, está disponível no espaço do médico no site, pode ser feito por todos os médicos do estado. Essas receitas digitais facilitaram muito o atendimento dos médicos, principalmente nesse momento de distanciamento social e que é permitida a execução da telemedicina. Então, atualmente estão sendo feitas muitas receitas de forma diária. Foi também desenvolvido o sistema de gestão eletrônica de dados, foi inicializado, já está sendo utilizado por vários setores do Conselho, que é um programa ou uma ferramenta de tramitação interna de documentos para reduzir a necessidade do uso de papel.
E no espaço do médico, tem novas funcionalidades, a receita digital é uma das funcionalidades, a elaboração de documentos oficiais com assinatura do médico é outra funcionalidade. Então, os médicos do estado que não conhecerem, por favor, entrem no site, entrem no espaço médico, vejam as facilidades que foram desenvolvidas pelo nosso setor de desenvolvimento de tecnologia da informação. Na parte de infraestrutura, foi comprado um novo servidor para o Conselho, foi iniciado o processo licitatório para a melhoria dos equipamentos e da infraestrutura tecnológica para todas as delegacias do Estado, e foi melhorado o link de internet, tanto das sedes quanto das regionais, porque atualmente, sem internet, a gente não consegue trabalhar de forma adequada. Na parte de comunicação, a pandemia exigiu uma maior demanda, então novas formas de interação com o médico e com a sociedade foram utilizadas, então o portal de serviços foi criado, o site foi totalmente remodelado, o Fale Conosco foi criado com a ajuda da nossa secretária-geral, conselheira e outras. A fiscalização teve um desafio à parte com a pandemia, então essa fiscalização, o setor de fiscalização sofreu muito por causa da pandemia, em muitos momentos não pôde realizar a fiscalização de forma adequada por causa das dificuldades que foram trazidas pela pandemia. Foi criado um setor específico para a educação médica continuada, que esse ano está previsto alguns eventos, na verdade vários eventos. Foi aprovado o projeto de reforma da sede em Florianópolis e das delegacias. No setor de sindicância foi elaborado um plano emergencial de terceirização, de digitalização de documentos e de tarefas operacionais. Foi estimulado o intercâmbio com outros CRMs, principalmente com CRMs do Paraná, que foi por onde a gente iniciou esse programa de intercâmbio, e do Rio Grande do Sul, e foi estruturada uma diretoria executiva com um diretor executivo na figura do senhor Jonas, que está ajudando, está em todos esses sentidos. Esse é o organograma